Gostaria de desejar boas-vindas a todos que estão chegando aqui, em especial para quem acaba de receber um diagnóstico de câncer. Desejo que esse livro possa ser um incentivo em sua jornada. Esse é o convite da Alice. Ela vai conversar com a gente nesse episódio sobre a história dela com a doença, que ela faz questão de destacar. Não é romance, tampouco uma sentença. Aguenta firme, que a vida não para. Hospital Mãe de Deus apresenta Hora da Consulta. Olá, bem-vindos ao podcast Hora da Consulta, um programa do Hospital Mãe de Deus, criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral. Eu sou Silvana Schmidt, da Comunicação Corporativa do Hospital, e nesse episódio vamos contar com a participação muito especial da Alice Comaceto, que vai dividir conosco a sua jornada com câncer, que começou em 2008 com a descoberta de um câncer de mama aos 27 anos. Alice, seja muito bem-vinda ao Hora da Consulta. Prazer é todo meu, Silvana, uma honra poder estar aqui com vocês. Então, pra gente começar, né, eu sei que tu tá aí, então, inaugurando, divulgando um novo livro, né, teu primeiro livro para contar a tua jornada. Então, eu vou pedir para tu te apresentares, né, e contar como foi quando tu descobriu a doença e como foi para passar por tudo isso e agora, né, culminando nesse livro aí que conta toda a tua história. Então, Silvana, é bem emocionante, talvez seja a palavra mais adequada para mim nesse momento, poder estar realizando esse feito, porque foram tantos desafios e é um projeto tão antigo no meu coração. Desde a primeira vez, primeiro diagnóstico lá em 2008, eu venho escrevendo como uma forma de desabafar, mas eram escritos que ficavam guardados, ficavam no meu diário, enfim. Em 2017, quando veio o segundo diagnóstico, as redes sociais estavam um pouco transformadas, a comunicação estava um pouco transformada, já tinham grupos no WhatsApp, o Instagram tinha ganhado um espaço. Lá em 2008, o próprio Facebook ainda era novo, né? Então, eu consegui ver ali um espaço para eu fazer os desabafos escritos, que me faziam muito bem, mas podendo compartilhar. Eu sempre digo que em 2008, por talvez o Facebook ser uma ferramenta nova, todo mundo só postava as alegrias, né? Ninguém postava suas misérias, seus desafios. E então, eu não me senti confortável naquela época e acabou sendo velado, um assunto que não... Só quem tinha realmente contato comigo ou com alguém que me conhecia ficava sabendo. E em 2017 eu decidi compartilhar e foi muito bom, porque me ajudou muito. E tanto por conhecer pessoas que estavam na mesma situação que eu, por perceber também que eu estava inspirando, estava ajudando outras pessoas. E desde então eu tenho o desejo de fazer essa publicação e o incentivo também de muitas pessoas que me liam e diziam, nossa, tem que escrever um livro. E eu comecei a levar a sério, assim, e realmente eu gosto de escrever, eu sou formada em comunicação. E por que não, né? Já que tem partes bem fortes, assim, da minha história, que realmente, assim, eu me orgulho por tudo que eu passei e da forma como eu passei, né? Porque é o que eu digo, câncer não é romance, né? Não é fácil. Para algumas pessoas mais do que para outras, né? É muito pessoal, cada pessoa tem o seu organismo, tem as suas particularidades, mas o importante, assim, que eu creio que é comum para todo mundo é um diagnóstico precoce, né? E por isso, especialmente, que hoje a gente está aqui, né? Estamos no mês de prevenção, né? E às vezes fica até repetitivo e a campanha mesmo começa a ganhar uma conotação de tudo rosa. E na verdade não são rosas, né? Na verdade, assim, realmente, assim, o diagnóstico precoce, ele salva vidas. E desde que eu comecei a me expor um pouco mais, expor a minha doença e dividir o meu problema com outras pacientes e com outras pessoas em geral, porque muitas vezes as pessoas não têm câncer, mas elas têm outras doenças que precisam de muita resiliência, que precisam da mesma disciplina, né? Que os tratamentos são agressivos, enfim. E doenças até como depressão, doenças que não são tão
que agridem mais o emocional, né? A saúde mental, né? A saúde mental, perfeito, obrigada. E não tão física, mas que são tão graves quanto. Então, eu acho que a questão de cuidar da saúde realmente salva vidas. A gente às vezes espera muito, né, para procurar ajuda, para procurar recurso e perde a hora certa, né, de fazer o tratamento. Perfeito. Então, voltando um pouquinho no tempo, até para quem está nos ouvindo entender, né, a tua jornada e tua trajetória, como foi quando tu descobriu o teu primeiro câncer de mama? Meu primeiro diagnóstico, então, eu tinha 27 anos, eu senti um caroço na minha mama e marquei a ginecologista. Na época, eu tinha 27 anos, eu já estava com ela desde os 15. E eu confiava muito nela, era uma médica que estava comigo há 12 anos. E ela disse que não era para mim me preocupar, apesar de eu já ter o histórico da minha irmã por parte de pai ter tido câncer de mama anos antes. E ela dizia que não tinha problema algum, que o câncer de mama costumava ser transmitido pela mãe e não pelo pai. E como nós éramos irmãs por parte de pai, ela ignorou essa informação tão importante, que poderia ter me poupado se eu tivesse começado os meus exames mais cedo, né? Que se recomenda aí 35, talvez 40 anos, e eu com 27 já estava acometida. Então, ela tentou examinar, me pediu uma ecografia, e lá na ecografia a médica me disse que tinha um achado, e eu, muito ingênua na época, disse não. A minha médica só pediu realmente uma ecografia. Ela disse, não, eu também sou médica, eu preciso que tu faça uma biópsia. E isso eu já estava dentro do Hospital Mãe de Deus. A minha irmã se tratava com uma equipe que era a mesma do Dr. Jairo Legói, que está comigo há 13 anos me acompanhando. Eu digo que é o meu anjo, porque para mim médicos são anjos, são pessoas inspiradas por Deus e que têm um dom, né? E para minha tremenda sorte, eu caí nas mãos do Dr. Jairo e com ele comecei a minha jornada. Então, nessa oportunidade foi um susto tremendo, eu era muito jovem, foi um tratamento bastante agressivo, eu descobri um câncer de mama triplo negativo e se supunha que eu tinha mutação BRCA1, mas na época o teste não era feito no Brasil, tinha que mandar para o exterior, era super caro e não alteraria o tratamento, o protocolo em si. Então, eu optei por não fazer e seguimos o baile. O tratamento levou 1 ano, foi quimioterapia, depois cirurgia, depois radioterapia e tive a resposta completa. E fiquei 5 anos em controle e então fui liberada, considerada curada. Passaram-se mais 4 anos, quando eu estava completando 9 anos do primeiro câncer, surgiu um segundo diagnóstico. E foi muito engraçado, porque depois que você completa 5 anos, você começa a fazer controles anuais, né? E eu havia feito os meus... Antes do controle ser anual, ele é semestral? Não, logo que você termina o tratamento, nos 2 primeiros anos, é de 3 a 4 meses. Então, você faz 3 a 4 exames por ano, vai depender do protocolo de cada médico, da gravidade de cada caso, né? Depois de 2 anos, começa a ser a cada 6 meses e quando completa 5 anos, passa a ser um controle anual. E eu tinha feito os meus exames em agosto de 2016, então eu só viria fazer exames em agosto de 2017. Mas bem no meio desse período, em fevereiro de 2017, faltava 1 semana para o carnaval, eu tive um mau pressentimento. Sempre fui de orar muito e me conectar em algum momento do dia, mais comum que seja à noite, para agradecer o dia, para realmente me voltar para dentro e fazer uma avaliação do dia. E eu senti uma sensação muito ruim. Eu estava em Salvador, estava viajando a trabalho e senti um pressentimento, assim, que algo ruim estava acontecendo. E tentei dormir, falei até com os meus pais, estava todo mundo bem e tal, tentei dormir. E logo que eu peguei no sono, eu acordei muito assustada, como num pesadelo, com a mão no meu seio. E eu comecei a entender que era algum sinal e comecei a ficar muito nervosa. E aí no outro dia de manhã eu pegaria o voo de volta para Porto Alegre, mas antes de sair do hotel eu liguei para o Dr. Jairo e disse: Dr. Jairo, desculpa, não vai me achar estranha, mas eu tô com mau pressentimento e eu gostaria de fazer os exames. Eu sei que tá fora do tempo, tá muito cedo ainda, mas eu preciso fazer. E o Dr. Jairo estava saindo para descansar uns dias no carnaval e me deixou nas mãos de uma colega que me fez as requisições. E lá estava um novo tumor na outra mama, um tumor muito discreto. Lá dentro, a minha mama era muito pequenininha
e não era palpável, e realmente assim, eu digo que foi um dos milagres que me mantém viva até hoje, porque eu pude tratar. Se eu fosse esperar o próximo controle, talvez ainda nem aparecesse, mas já estaria bem mais avançado. Agressivo. E foi um tumor mais agressivo, foi um tumor que mesmo sendo pego muito no começo, ele ainda assim se espalhou, foi para a axila. E eu também não consegui fazer o protocolo que era o indicado completo, porque existe um limite toxicológico para o coração e não era adequado, então, eu fazer as 4 vermelhas, que se chama, né? Então o Dr. Jairo optou pela minha segurança e nós fizemos só 3. No final eu entrei num protocolo novo, que na época, hoje já está sendo bem usado, que é o Xeloda, que é uma quimioterapia oral. E ela é uma quimioterapia que tem um pouco mais de penetração no cérebro, porque essas quimioterapias comuns, elas não penetram muito no cérebro. Então, eu pude fazer o uso desse remédio que era relativamente novo, assim, no Brasil, né? E ok, se foi, passou, né, o tempo, passaram-se 2 anos, e aí eu vou dar um baita spoiler do livro agora. Pra quem for ler o livro, vai perder um pouquinho a graça, mas eu não posso deixar de... Só vai deixar as pessoas com mais vontade de ler o resto da história. Pra minha surpresa, eu tinha um relacionamento que já era longo e a gente planejava ter filhos e meu companheiro morava em Torres. E aí, o que aconteceu? A gente planejava ter filhos e tal, e quando terminou o primeiro tratamento, quando eu tinha 27 anos, automaticamente eu voltei a menstruar, ter o meu período normal, né? E fiz uso de Zoladex, que na época até não era, tinha que querer, né? Se preocupar em preservar. E não deu tempo para coleta de óvulos, que hoje está tão comum. Hoje em dia os médicos já preveem isso, né? Vai começar um tratamento, tem vontade de ser mãe, quer guardar os óvulos. Naquela época, em 2008, não era assim. Mas agora, em 2017, eu novamente fiz o uso do Zoladex para preservar, é uma menopausa induzida que preserva os ovários. Só que quando terminou o tratamento de quimioterapia, eu não voltei a ter o meu período. E entrei num tipo de menopausa, eu não menstruava mais. E como a gente queria ter filhos, eu tinha 37 anos... ainda estava em idade biológica, não fosse pelos meus problemas de toda a quimioterapia que eu fiz. Eu fui numa especialista e ela me disse, olha, o teu ovário direito está sem atividade, o teu ovário esquerdo tem poucos folículos, então a probabilidade de tu engravidar é muito pequena, né? Talvez tu tenha que pensar em adoção. Talvez tu não menstrue mais, talvez de fato seja menopausa. Falei, bom. Logo depois a gente acabou se separando, eu e esse meu companheiro, e eu tinha um DIU que eu tinha colocado em 2008 que estava vencendo em 2018. Havia vencido, né? E eu resolvi tirar. E bom, não tenho um companheiro, se eu tiver relação eu vou usar preservativo, em função até mesmo de doenças e tudo, né? E a questão da maternidade começou a ser trabalhada como um desejo que eu não ia conseguir realizar nessa vida, mas glória a Deus, estou viva, né? E esse é o objetivo principal. Para ser mãe tem que estar viva primeiro, então vamos focar em ficar viva e que a doença não volte. Acabou que eu tive um relacionamento muito rápido no carnaval, eu brinco que eu não sou de beber e acabei tomando umas cervejas no carnaval, bem aquela coisa de carnaval mesmo. E acabei me envolvendo com um rapaz. E para minha surpresa, 2 semanas depois, para mim é total surpresa na verdade, porque eu até me senti assim, hoje eu elaborei bem, consigo falar sobre isso, mas na época eu me sentia aquelas adolescentes mal instruídas, sabe? E quando na verdade eu sempre tive relacionamentos longos, não casei, mas enfim, sempre planejei, construí uma família e de repente a coisa veio totalmente de uma forma inesperada, sem planejamento algum, com uma pessoa que eu mal conhecia, e lá estava o meu bebê de 2 a 3 semanas. Eu senti dor no seio, que eu já nem tenho mais. Em 2017, o exame de mutação genética, no caso a minha é BRCA1, já estava mais acessível, então eu fiz o meu mapa genético, descobrimos então que eu tinha essa mutação e direcionamos mais o tratamento nesse sentido. Então eu estava muito, assim, descansada que isso não era uma questão. E tanto que depois do carnaval, a minha preocupação era se eu tinha pego alguma doença, como é que estava a minha saúde, né? Fiquei muito, assim, abalada com a minha irresponsabilidade. Mas no fim, com essa dor no seio que eu nem tinha, eu estava na casa da minha comadre, ela pediu um teste de farmácia pela teleentrega e eu rapidamente descobri que eu estava esperando um bebê de 2 a 3 semanas. E isso foi uma loucura, porque
totalmente surpresa para todo mundo, para minha família, para os amigos, para mim mesma. E eu resolvi que eu ia levar adiante, eu não tinha outra possibilidade, né? E quando eu tava com 26 semanas de gravidez, eu tava morando em Garopaba, minha gravidez estava indo super bem, eu tava fazendo todo o meu pré-natal com um médico de família de uma UPA pelo SUS, porque o meu plano de saúde não cobria aqui, mas sempre tendo o Hospital Mãe de Deus como minha referência, sempre com o Dr. Jairo me acompanhando. E aí aconteceu que com 26 semanas eu convulsionei. Muito ingênua novamente, não passou pela minha cabeça que pudesse ser alguma coisa relacionada ao câncer. Eu achei que era alguma coisa neurológica, enfim, de fato era, mas era uma metástase do câncer de mama de 2017. Então eu me vi grávida, né, com essa situação para administrar. Eu tava lá, liguei pro Dr. Jairo, ele disse: Alice, vem imediatamente para Porto Alegre, vim aqui para a emergência do hospital. E em poucas horas já fiz uma ressonância e recebi a notícia que então eu estava com uma metástase cerebral. Foi um momento muito difícil, talvez um dos mais difíceis, se não o mais difícil da minha vida, porque eu estava com os meus pais chorando, eu totalmente sem chão, e aí eles começaram a se acalmar e me dar força. E aí então veio o médico, o Dr. Eduardo Goldner, nunca vou me esquecer, com um olhar muito confiante, me olhou nos olhos e disse: olha, nós vamos resolver, tu vai sair dessa. E é muito bom, né, quando tu é acolhida, assim, com um médico que te passa confiança, que te trata como ser humano. Tudo bem que a minha situação já incentivava isso, porque uma mulher grávida com tumor na cabeça é um quadro bastante delicado, né? Mas ele foi de uma sensibilidade, assim, de uma presença muito especial, e eu acredito muito, mais uma vez, que Deus colocou um médico tão competente no meu caminho. Ele me orientou então que nós iríamos ficar uma semana monitorando, porque o Miguel meu filho tinha 1 quilo mais ou menos, 26 semanas, e foi muito bacana que o hospital me internaram na maternidade, mandaram um psicólogo para me levar para conhecer o UTI neonatal, para ver os bebezinhos de 800 gramas, 1 quilo, para ir me preparando, porque talvez o bebê tivesse que nascer para eu ir para a cirurgia. Mas, para a glória de Deus, mais uma vez, não foi preciso. O bebê estava muito estável, sempre com 155, 152 batimentos por minuto, a minha pressão sempre 12/8. Eles avaliaram e constataram que nós tínhamos, sim, condições de ir juntos para a cirurgia. E assim fomos, a cirurgia correu muito bem. A cirurgia para retirada do tumor no cérebro. Do tumor no cérebro. Abriram a minha cabeça, com Silvana, um bebezinho. Com o meu bebezinho na barriga. E foi uma coisa tão surreal, assim, que a cirurgia foi muito rápida, era para levar 4, 5 horas. O Mãe de Deus conta com um equipamento super moderno que se chama neuronavegador, que auxilia muito nessas cirurgias neurológicas, né? E graças a Deus a gente pôde contratar essa modernidade, né? E isso reduziu a cirurgia para 2h30. E foi muito surpreendente, porque eu me lembro de uma voz assim: Alice, Alice. E eu fui abrindo os olhos, assim, e geralmente anestesia geral, tu acorda meio enjoado, acorda meio mal, né? E eu abri como se eu tivesse tirado um cochilo gostoso, assim. Abri os olhos, aí comecei a focar, vi o Dr. Eduardo sorrindo, e ele me disse: foi um sucesso. E eu levei as mãos na cabeça, minha cabeça estava enfaixada, botei a mão na barriga, olhei para baixo, meu bebê estava na barriga, e eu disse: meu Deus, muito obrigada por estar tendo essa chance. Nossa, eu me emociono, porque foi uma semana, assim, transformadora na minha vida, que eu fiquei internada. A equipe da maternidade, gostaria de mandar um beijo para Alessandra Campos, que todas as meninas, foi meu aniversário, eu internei no domingo, na quarta-feira, dia 28 de agosto, foi meu aniversário, elas invadiram o quarto com balões, com faixa, com bolo, com uma torta maravilhosa de limão que eu nunca esqueço, e comemoraram, e tava tão leve, as pessoas vinham me visitar. E eu cheguei a ficar até conhecida ali na recepção, porque tinha que esperar, eram 5 antes da pandemia, né? Eram 5 visitantes por vez, então o pessoal tinha que esperar uns descer para outros subir, e as pessoas às vezes chegavam com a cabeça meio cabisbaixa, não sabendo muito bem o que iam encontrar e o que me dizer, e eu tava assim, possuída pela força divina,
pelo Espírito Santo, assim, com muita fé que tudo ia dar certo. Eu tive um momento muito importante, que foi bem no momento que eu recebi a notícia, eu sinto muito, Alice, tu tem uma metástase no cérebro, no dia 25 de agosto, desculpa. E nesse momento, eu me lembro com muita clareza, assim, eu sempre fiz catequese, fui batizada, tive alguma relação com a Igreja Católica, mas há bastante tempo que eu tinha feito uma caminhada mística, holística, procurando terapias alternativas, novas religiões, espiritismo. Eu andei bastante, sabe? Mas Deus sempre presente. Na hora do aperto, era com Deus que eu me conectava, com uma Ave Maria, um Pai Nosso. E naquele momento que eu recebi o diagnóstico, eu me lembro de fechar os olhos, ainda chorando, e eu pedi para Deus, vendo os meus pais ali, meus pais já têm idade, né? Já são pré-idoso, meu pai já é idoso, minha mãe é uma nova idosa. E eu olhar assim para a cena, fechei os olhos e pensei, Deus, se for para eu me tornar um fardo, virar um vegetal, meu filho nascer todo doente, tu nos leva. Tu nos leva porque eu realmente não tenho medo, eu confio em ti, eu tô entregue a ti, Senhor, eu quero deitar no teu colo e eu quero que tu me cuide. Se eu puder ficar, se tiver alguma chance, pela tua misericórdia e a tua graça, tu considerar que eu mereço mais uma chance, mereço ficar, eu vou servir só a ti, Senhor. Acabaram as minhas aventuras, as minhas peregrinações de fé, e eu vou servir só a ti, e eu vou ser um testemunho vivo do teu poder e do milagre. Me ajuda, Senhor, eu tô precisando de ti agora. E entreguei, e a partir daquele momento, eu digo que é um divisor de águas na minha vida, porque a partir daquele momento, acabou, não tem mais dúvida, porque quem tem fé, é muito fácil, né? As pessoas dizem, tenha fé, eu tenho fé. Mas o que é realmente tu ter fé, né? É na hora que a situação aperta, seja por qualquer razão, profissional, de família, de dinheiro, de saúde, o que for. Na hora que aperta, aí, a minha fé, né? Mas e como é que a gente trabalha a nossa fé no dia a dia? Na gratidão por cada dia que a gente tem a oportunidade de viver? Como é que a gente lida com isso, né? E quando vem o problema, não adianta tu dizer que tá com fé e tá totalmente amedrontado. O medo faz parte da vida, é um sentimento humano que é normal sentir. Mas eu considero que a fé é quando tu consegue não dar atenção pro teu medo e confiar que Deus vai fazer o que é melhor para ti. E não necessariamente, no meu caso, seria viver. Tanto que eu me coloquei. Se eu tiver que ir, eu vou sem problema nenhum. Mas eu quero te dizer, Deus, que eu tô entregue a ti. E que tu cuida da minha vida, tu sabe do meu caminho. E bom, ganhamos mais 10 semanas. Toda semana a gente fazia ecografia. E o Miguel foi se desenvolvendo, e agora 30 semanas, e agora ele vai nascer em setembro, agora ele vai nascer em outubro, e a gestação indo adiante, e o Dr. Jairo e toda a equipe, o Dr. Ângelo Tasca, meu obstetra, todo mundo me dando total força e apoio para que eu ficasse firme e a gente conseguisse levar ao máximo que pudesse. Quando o Miguel completou 37 semanas, deixou de ser um prematuro, nasceu em termo aqui no hospital no dia 8 de novembro de 2019. E isso foi, com certeza, o melhor momento da minha vida, assim, porque eu me emociono já. Desculpa se eu chorar, porque... Não tem que pedir desculpa, imagina. É real o sentimento, né? Quando eu vi o meu bebê saindo, assim, né, no parto, e eu enxerguei ele, trouxeram ele pra perto de mim, e ele tava perfeito. Tu olha pra ver, mas tem os 5 dedinhos, e se tá tudo... E olha, eu não tenho como, qualquer descrição que façam para uma mãe, para uma mulher grávida que vai ter um bebê, não alcança o que a gente sente naquele momento, né? E tudo tava mais forte, tudo tava mais sensível em função de toda a jornada que foi, né? Eu só tenho a agradecer, né? Só tenho a agradecer aos médicos aqui do hospital. Primeiramente a Deus, né? Mas a minha família, meus pais foram muito acolhedores, eu acabei vindo morar pra cá. E 3 meses depois que o Miguel nasceu, começou a pandemia. Então, mais uma sincronicidade que eu chamo, né? Mais um feito, assim, que Deus acaba colocando uns desafios que às vezes tu olha e tu diz, não, isso aí eu não vou conseguir transpor, né? Não vou conseguir superar.
E logo ali na frente, depois que passa, eu brinco, né, Silvana, dor é uma coisa que depois, se tu tenta lembrar, tu não consegue voltar e sentir a dor que tu sentiu no momento que tu, sei lá, quebra um braço, que tu faz uma cirurgia dolorida ou que tu tá com alguma dor muito aguda. Tu não consegue, depois que ela passa, voltar para aquele lugar. Fica só a lembrança, fica o aprendizado, né? E eu sempre brinco, assim, todas as dores e todas as dificuldades e os desafios que eu tive que enfrentar nesses 13 anos como paciente oncológica, cada vez foram me tornando mais resiliente, mais paciente, que eu acredito que são virtudes. Então, no fim das contas, às vezes eu falo, tudo passa, fica tranquila, vai passar. Eu sei que isso soa um pouco difícil quando a pessoa acaba de receber um diagnóstico e às vezes sente, meu Deus, mas procura manter a calma, procura trabalhar a fé, a espiritualidade, a confiança, né? Procura ouvir mais de uma opinião médica, ter uma equipe que tu confie, que tu possa entregar a tua saúde a eles e só cumprir o que for determinado e tá ativa também, saber em qual etapa do teu tratamento tu tá e tudo passa, né? A gente se assusta, vai lá no fundo e faz parte e tem toda a condição de voltar e voltar melhor, voltar tendo como uma oportunidade a experiência e não simplesmente como uma desgraça, uma coisa ruim e Deus não está contigo. Deus, ele nos ensina muitas vezes na dor, né? Muito melhor quando é no amor, mas às vezes é na dor e isso pode ser muito bem aproveitado se a gente estiver presente, consciente. Que bonito e que inspirador tudo isso, né, Alice? Acho que com certeza quem está nos ouvindo vai sair diferente dessa escuta do podcast de hoje. Deixa eu só voltar um pouquinho então aqui para o câncer de mama, né, já que a gente está aí no mês de prevenção, e te perguntar assim, o que tu acha para ti que foi fundamental, tanto para descobrir o teu câncer, né, quanto para o tratamento e para a tua cura do câncer de mama, né? Sim. Bom, em primeiro lugar, repetindo, né, o diagnóstico precoce, então a gente tem que, pelo menos mulheres, né, se tem histórico familiar, começar mais cedo, começar pelos 25, 30 anos, procurar um mastologista, porque o câncer de mama, ele não é tão frequente por genética, mas é bem comum. Então, se não tem caso na família, começa lá pelos 35, uma vez por ano. Eu tenho amigas que têm acesso e não vão, ficam 2, 3 anos sem ir num ginecologista. Então, assim, vamos cuidar da nossa saúde, vamos procurar, né? Questão de equipe médica, fundamental escutar mais de uma opinião e estar segura no tratamento que está sendo proposto. Muitas vezes não se tem essa opção, né? Por questões da saúde no Brasil, na saúde pública principalmente, mas quem tiver, procure, né, escutar mais de uma opinião e ficar confiante. E aí, passando para o pessoal, o que a pessoa pode fazer por si, eu acredito muito na espiritualidade, na pessoa realmente ter uma fé, e se não tiver uma fé, procurar ter uma fé, né, assim, algo para crer, e Deus, fica a dica, esse Deus, né, que a gente, mas através da palavra mesmo, que ficou, né, com um ensinamento muito forte, e acima, assim, não acima de tudo, mas como um protagonista, assim, a questão da saúde, da alimentação, de tentar manter, por menor que seja, eu sei que às vezes fica inviável, principalmente para pessoas de mais idade, mas tentar manter alguma atividade física, tentar beber muita água, que é muito importante, procurar por alimentos mais saudáveis, mais alcalinos, e ter esse cuidado com as emoções, não ficar se envolvendo em estresse, e ficar o mais focada possível na cura, que é totalmente possível, né? A medicina está avançando a cada dia, de 2008 para hoje, em 13 anos que eu sou paciente de mama, é chocante o que evoluiu, e toda hora evolui, e poder ter a sorte de estar com o Dr. Jairo aqui nesse hospital, onde temos acesso assim, ao que tem de mais moderno e sempre atualizado, e aí surgiu uma pesquisa, um protocolo novo, ter acesso, isso é uma das coisas que eu mais agradeço, assim, a Deus. Eu acho que é um privilégio, assim, poder
usufruir, né, dos avanços na medicina. Mas a medicina está avançando para todo mundo, né? Mesmo no SUS eu tenho conhecimento de que já tem muito recurso, né, que tá acessível, assim. Hora da prescrição. Ouvir Alice é sempre muito inspirador e eu tenho certeza que muitas mulheres vão se inspirar com essa história. Mas Alice, aqui no Hora da Consulta, a gente sempre termina com aquele conselho de ouro. Se tu tivesse que dar um conselho para quem está nos ouvindo e passando por uma jornada parecida com a tua, ou até para se prevenir, né, de passar por essa jornada, qual seria esse conselho? Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, o meu conselho, tá? É a gente conseguir se reconhecer humano, né? Nas nossas limitações, nas nossas dificuldades e ter a humildade de receber ajuda. É uma doença que ela fica muito mais fácil de ser superada com apoio, sozinho é muito mais difícil. Então, tu poder contar com as pessoas que estão dispostas a te ajudar, a gente muitas vezes não quer dar trabalho, não quer incomodar, às vezes das pessoas que a gente menos espera vem o maior apoio, né? E muitas vezes a gente se decepciona com as pessoas que a gente acredita que vão estar do nosso lado. Então a minha dica de ouro seria ter humildade de se reconhecer humano e tudo isso eu conto no meu livro, né? Que eu dei um spoiler grande da minha gravidez, mas enfim, desde o meu primeiro diagnóstico, né, até o nascimento do Miguel, tá tudo registrado. Pude, mesmo com as dificuldades que surgiram de motricidade, de leitura, de escrita, foi um projeto que a gente conseguiu realizar com a ajuda do patrocínio cultural do Hospital Mãe de Deus. O livro vai ser lançado, já está a caminho. E é isso. Uma dica boa é ler o livro. Aguenta firme. Tá ótimo. Então, agora quem nos acompanha aí nas redes sociais vai poder ter mais acesso aí a onde encontrar o livro da Alice, o Aguenta Firme, para ter mais dicas aí. Posso deixar um convite? Claro. Vou deixar um convite, então. No dia 15 de outubro, sexta-feira, das 11 à 1 da tarde, a gente vai ter uma sessão de autógrafos. Vai ser o dia do lançamento do livro aqui no Hospital Mãe de Deus, no Memorial, que é aquele túnel, aquela passagem entre ali a entrada do subsolo com a escadaria que leva ao acesso principal na José de Alencar. Então ali no dia 15, sexta-feira, a gente vai estar recebendo os pacientes e os amigos e todo mundo que quiser vir dar um abraço e conversar pessoalmente. Tá certo, então fica aí todo mundo convidado. E assim a gente encerra essa edição super especial do podcast Hora da Consulta, um programa do Hospital Mãe de Deus, criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral. Acompanhem nossas redes sociais e fiquem atentos para o próximo programa. Lembrando que dúvidas, críticas e sugestões são bem-vindas e podem ser enviadas para o horadaconsulta@mãededeus.com.br. Mais uma vez, Alice, muito obrigada e até o próximo episódio. Você ouviu Hora da Consulta, oferecido por Hospital Mãe de Deus.